Em Romanos 10:17, o texto vai dizer o seguinte: consequentemente, a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A nossa fé, ela tem três relações. Primeiro, ela tem uma origem. Segundo, ela tem um caminho. Terceiro, ela tem um destino. Então veja bem, a Bíblia vai dizer, se você tem o dom de profetizar, se você tem um dom de ensinar, se você tem um dom de dar ânimo, use na proporção da sua fé. Mas não basta apenas ter fé, precisa saber usá-la. Veja bem, qual é o ponto de partida da nossa fé? Crer em Deus. E qual é o caminho que nos leva até Deus? Esse caminho, a Bíblia vai dizer, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então veja, a nossa fé em Deus, ela passa por um caminho para chegar nele. E esse caminho é Jesus. Então entenda, a verdadeira fé, ela só é baseada na palavra dele. A nossa fé ela não pode vir de outro lugar. A nossa fé tem que vir baseada no que a Bíblia, no que as Escrituras inspiradas por Deus nos diz. Precisamos entender que a fé ela move o mundo espiritual. Abra comigo na sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 17. Livro de Mateus, capítulo 17. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 20. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte, transporta daqui para lá, e ele se transportará e nada vos será impossível. Então veja só, Jesus começa dizendo, por causa da sua pequena fé. Veja bem, a nossa fé ela tem tamanho. Qual é o tamanho da sua fé? E Jesus vai dizendo, se tiverdes fé. Jesus não queria colocar dúvida no coração deles. Queria mostrar para eles, se vocês têm fé, use. Então entenda, não basta apenas ter fé, mas você precisa aprender a usá-la. Jesus está dizendo, se tiveres fé, diga para esse monte, ou seja, expressa a sua fé, use a sua fé. Você sabe qual é a diferença entre esperança e fé? Esperança, você diz assim, vai melhorar. Mas você não toma uma atitude para que isso melhore. Você vê alguém doente, por exemplo, você diz, melhoras. Mas um crente de fé, ele começa a interceder, a orar, a impor a mão. Quem está entendendo? Então, entenda. Começa a partir de hoje a utilizar a fé que Deus te deu. Vem comigo agora em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Eu chamo o campo dos heróis da fé. Veja. Ora, primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então veja. Em outras traduções vai estar escrito, ó, a fé é o firme fundamento. Então veja, até a nossa fé, ela tem que ter certeza. A sua fé, ela contém dúvidas ou você tem certeza do que você acredita? Responda para mim. Então veja, a nossa fé, ela tem que ter certeza. Ou você acredita ou você não acredita. No capítulo 11 de Hebreus, você vai ver vários relatos de pessoas que tiveram fé, mas não simplesmente que tiveram a fé, mas simplesmente usaram. Veja, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus. Versículo 22, pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos israelitas. Versículo 24, pela fé Moisés, quando já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. Versículo 29, pela fé o povo atravessou o mar vermelho. Versículo 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Versículo 31, pela fé a prostituta Raabe não foi destruída com os desobedientes, por ter escolhido os espias em paz. Então veja, essas pessoas, elas foram aceitas não é porque elas tiveram somente a fé, mas sim pela fé que elas utilizaram. A Bíblia vai também dizer o seguinte, tu crê que existe um Deus, fazes bem. Os demônios creem e tremem de medo. Então entenda, além de eles creem, acreditar e saber que Deus existe,
Eles tremem, eles têm uma reação, porque sabe quem Deus é. A pergunta de hoje para você é: você somente tem fé ou a usa? Deus te abençoe.